Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, o de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso e sope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores e os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar aquele corinho que a gente sempre canta. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei, louvarei. Na presença dos deuses a ti cantarei, louvarei. Te louvarei. Eu te de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei aleluia. Talvez os irmãos perguntem, por que o Nilson canta sempre esse hino? É que esse hino me esquenta, me aquece. Aleluia. Eu começo adorando Deus, é por isso que eu canto ele, irmãos. Tá certo? Se alguém um dia se incomodar, irmão, me ajude, eu canto outro também. Mas esse me dá um gás para começar, sabe? Parece que eu já começo com um calorzinho na alma. Queridos, eu confesso que quando preparava essa mensagem, lia, relia, pesquisava, consultava outros livros, a Bíblia, eu pensei em pregar rosa. Aí o irmão Coutinho trouxe uma mensagem do céu para mim. Prega os espinhos também. Amém?
fala de seguinte, o hino, a mensagem do hino é simples. Deus é amor, Deus é bondade, mas é justiça também. Amém? E nessa palavra, Deus ainda me falou, ministrou algo, e eu preciso passar mais adiante para a igreja. Vamos pedindo graça para Deus, para que nos dê sabedoria. Tem misericórdia de mim, ó Deus. O salmista Davi, esse salmo só poderia ser escrito por um homem que passou o que ele passou. E hoje, quando a gente lê esse salmo e a gente olha para a nossa própria vida, a gente entende o que ele passou. A gente olha e vê que sem a misericórdia não dá. O salmista Davi, rei, profeta, foi um homem usado por Deus, mas ele cometeu um grande crime, e ele fala aqui no capítulo, no Salmo 51, no verso 14, livra-me dos crimes de sangue. Ele havia cometido um adultério, planejado uma mentira muito grande, tentando enganar um guerreiro, um oficial do seu exército. E que mais? Viu que a mentira não deu certo, matou, arranjou um jeito, uma cilada para que aquele homem, aquele seu oficial tão valente, fosse morto. E junto com ele foram mortos outros ainda, não foi só Urias que morreu. Ele parece que fica quieto por um bom tempo. Deus então levanta o profeta Natã e fala assim: Davi, você pecou. Davi se arrepende e escreve um salmo desse. E realmente só poderia escrever um salmo desse quem tivesse passado por uma situação tão triste como foi a de Davi. E ela é descrita no Salmo 32 também, quando ele diz que a sua vida se tornou amarga, ruim. E ele começa então o Salmo 51 dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões segundo as tuas misericórdias. Irmão, ele reconheceu que precisava da misericórdia de Deus. Sabe o que é isso? Nada poderia perdoar o pecado dele. Não tinha explicação, não tinha justificativa e não tinha sacrifício ou coisa ou penitência que ele fizesse, que ele suportasse na sua carne, na sua alma, que fosse suficiente para perdoar o seu pecado. E quer que eu diga uma coisa? Não há nada que possa nos perdoar os pecados. Não adianta você falar: não, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa para os pobres, eu vou fazer tal coisa para alguém. Irmão, não adianta. Se não houver perdão do Senhor Jesus, não adianta. Nem que nós morramos, que nós nos matemos para quem sabe ter um perdão do pecado, não adianta. Para os irmãos verem como isso é tão sério, que o Senhor Deus olhou para a terra: serve um cordeiro para perdoar pecado? Não serve. Serve uma riqueza, uma oferta? Não serve. O Senhor teve que olhar para o céu e falar assim: vai ser meu filho, um santo, um puro, para morrer, porque o pecado é terrível. O pecado é terrível. Por isso que ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. É imundícia, é sujeira. E ele confessando, ele diz: porque conheço as minhas transgressões, eu sei o que eu peco. Você sabe, irmão, o que você peca? Davi dizia: eu conheço, e eu sei, quando olho no espelho, o que eu faço de mal, o que eu faço de ruim. Porque o Espírito de Deus nos constrange de vez em quando a olhar para nós, dentro de nós mesmos, e enxergar: olha, não está bem. E quer saber de uma coisa? Tem que ser todo dia: Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que quem diz eu não tenho pecado, já pecou, já se fez mentiroso. E Davi chega: Deus, eu conheço as minhas transgressões,
ele chega pedindo: Deus, perdoa, purifica-me, as minhas transgressões estão diante de mim, o meu pecado está sempre diante de mim. Irmão, pecado está sempre diante de nós quando nós queremos enxergar. Se nós queremos abafar nossa consciência, conseguimos. Só que tem uma coisa, lá um minutinho, Senhor, fala de novo. Se precisar, Ele usa o profeta, se precisar, Ele usa alguém, se precisar, até a mula fala, para mostrar o quanto estamos errados. E olha que interessante, os meus pecados estão diante de mim. Irmão, pecado dá prejuízo. Adão pecou. Qual foi o prejuízo? Deus falou: maldita é a terra por causa de ti, Adão. Os irmãos acham que a terra hoje, a maldade, a corrupção aumentando a cada dia mais, a situação cada dia piorando, parece que estamos melhores de vida no sentido material, mas em termos de insegurança, medos, doenças, estamos cada vez piores. Moralmente, o que será desse mundo para as nossas gerações futuras? Maldita é a terra por causa de ti. Vamos estreitar um pouquinho? O nosso querido amigo profeta Jonas, o Senhor falou para ele: vai a Nínive. Ele pega o barco e desce para Jope, vai para outro lugar, desobedece a Deus. Enquanto ele estava no navio, o que aconteceu com o navio? Veio uma tempestade, tiveram que aliviar o navio, perdeu toda a carga, perdeu tudo. Profeta, pessoa, crente desobediente, dá prejuízo para os outros também. Quer ver uma coisa? Crente desobediente começa a trabalhar mal, produzir mal no emprego. Crente pecador ruim, o que acontece? Tem olho gordo no dinheiro do patrão, quer fazer um cambalachozinho, quer fazer uma... está errado, dá prejuízo. A palavra não para por aí. Davi traiu o seu reinado inteiro, traiu um dos seus oficiais, o seu exército, traiu a confiança dos homens, dos seus melhores homens. O pior, traiu a confiança do seu próprio Deus, que havia reinado, colocado como rei, e dito a ele: olha, você tem tudo. E a Bíblia diz que se Davi quisesse mais, Deus daria. A palavra de Natã para ele. Irmãos, quando pecamos, nós trazemos prejuízo à nossa família, trazemos prejuízo à igreja. Acã não foi um caso desse? Desobedeceu uma ordem, roubou uma cunha de ouro lá, escondeu. O que aconteceu? Israel começou a perder a guerra. Israel começou a perder a guerra por causa de um homem. Vários inocentes morreram, irmão Beto. Será que não está acontecendo muitas vezes coisa na igreja por culpa do Nilson? Só tem uma coisa: Acã não prevalece no meio do povo de Deus. Deus tira. O profeta, Deus teve misericórdia, mandou um submarino levá-lo de volta. Mas Acã não. Adão não ficou no paraíso. Teve que provar a maldição da terra, comer do suor do rosto, a terra produzindo as pragas, os espinhos. Acã, além de dar prejuízo para Israel, foi morto junto com a família, trouxe prejuízo para a família. E Davi, quem sabe, entendendo tudo isso: Senhor, tem misericórdia de mim, o meu pecado está diante de mim, a acusação, os prejuízos estão diante de mim, eu não posso fugir deles, não tem para onde ir. E de pecado não adianta, irmão, não tem jeito de fugir, porque não tem para onde a gente vai fugir de Deus. Ah não, meu Deus, eu vou lá, Salmo 139, se eu for lá para o céu, Deus está lá. E se eu for lá para o inferno, fizer lá no Seol, lá no inferno, na minha cama, a Bíblia diz que Deus também está lá. Não, eu vou fazer a minha cama lá, Deus também está lá. Porque, não, eu vou esconder nas trevas, na escuridão. A Bíblia diz que há luz e trevas para o Senhor. Deus é a mesma coisa, Ele enxerga tudo.
não dá para esconder. Por isso que o salmista Davi no Salmo 32 diz: enquanto não confessei, a minha alma não teve sossego. Os meus ossos envileceram, se tornaram vil, apodreceram dentro de mim. O meu humor tornou-se em sequidão de estio, acabou a minha vida ficou azeda. Sabe que isso acontece? Só com servos de Deus, filhos de Deus. Quem está com a consciência tapada, já não sente mais muita coisa. Mas olha aí, verso 6: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Irmãos, não adianta a gente se enganar. Eu tenho raiva do pastor Natanael, mas também, né, Natanael, o senhor bateu no meu carro. Eu tenho razão, não tem, irmão? Não tem. Não tem razão. Ah, mas eu... Não temos razões. Não temos razões. E não adianta termos explicações, porque o Senhor conhece a verdade e ama a verdade no íntimo. Não adianta nós acobertarmos nossos pecados com nada. Com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, não adianta querer apagar a nossa consciência. O Senhor conhece lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Ele enxerga. A Bíblia diz que antes da gente pensar alguma coisa, falar alguma coisa, Ele tudo já sabe. E continua: no oculto me faz conhecer a sabedoria. Ele me revela o que Ele quer, Ele fala comigo. Eu estou precisando pedir perdão. É esta mensagem para esta noite. Você está precisando conserto, você está precisando pedir perdão. Isso é rosa. É um aperto, mas é rosa. Sabe por quê, irmão? Porque mesmo que Deus faça ameaças, como o pastor Natanael colocou hoje na escola dominical, Deus ainda está dando oportunidade de amor. Ainda é uma oportunidade de amor. Mas o salmista continua: faze-me ouvir júbilo e alegria. Antes, né? Purifica-me com hisope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele demonstra a sua confiança, que o Senhor é capaz de perdoar qualquer que seja o pecado, a ponto de deixar limpinho, mais alvo do que a neve. Isso é fé. Isso é fé. E ele continua: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. No Salmo 32 ele diz: os meus ossos se envileceram, tornaram vil. Irmãos, esse é o poder que tem o pecado na nossa alma. Ele desfaz aquilo que é mais bonito, rouba do homem aquilo que é mais bonito. Roubou o Éden do homem, roubou as vitórias que Acã poderia ter à frente de Israel. De Davi, após o pecado dele, a família foi um problema. Roubou-lhe a família, o sossego, a paz. De Jonas, estava roubando até a própria vida. Foi quando ele diz, lá no livro de Jonas: clamei do inferno. Ou seja, de onde é o lugar dos mortos. Eu já estava dado como morto, e eu clamei. Sabe por que Davi clama? Sabe por que Jonas clama? Porque sabe que Deus é misericordioso. Neemias diz que Deus é misericordioso, tem misericórdia, tem compaixão, é clemente, tem clemência, é tardio em irar-se, é Deus benigno, que se compadece, é Deus perdoador. Esse é o nosso Deus, aleluia. E se não fosse isso, eu não estaria aqui.
nenhum dos irmãos estariam aqui. Por isso nós temos que dar glória. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Eu não estaria aqui. Eu sei quem eu sou. Eu sei, Tiago. Mas Deus é Deus misericordioso. Você sabe quem você é, não sabe? Fala a verdade. Se Deus não tivesse misericórdia, e não adianta dizer eu sou bonzinho. Ainda esses dias li um livro que trata do nenenzinho, do bebezinho. Todo mundo diz, né? Ah, olha, um anjinho. É um anjinho. É um potencial pecador. Sim ou não? Se Deus não entrar com misericórdia, é um pecadorzinho. Se Deus não entrar com misericórdia, irmão, nenhum homem escapa. Por isso que Davi falou: tem misericórdia, se compadece da minha miséria. E diz: olha, em pecado concebeu-me a minha mãe. Eu estou numa estrutura que é própria para pecado. Mas tem uma coisa: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos dá vida espiritual, para podermos ter uma vida melhor. E é isso que o Senhor exige de nós esta noite. Davi então ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Eu quero uma renovação, Senhor. Eu quero uma novidade de vida. Não me lances fora da tua presença. Ele sabia onde ele estava. Ruim, longe de Deus. Ruim, longe de Deus. Sem mais sentir a presença, sem mais sentir aquele calor do Espírito Santo. Irmão, se você está desse jeito, olha, Jesus está mandando esta mensagem hoje, é para que você tenha acesso novamente aos céus e à glória dele. A irmã Raquel cantou que o céu é um lindo lugar, e nós queremos ir para lá. Mas, irmão, vamos começar a gozar de um pouquinho do céu já. Não vamos nos afastar de Jesus. Céu, lindo lugar. Aleluia. Não retira de mim, Senhor, o teu Espírito. Se o Senhor retirar o teu Espírito, eu morro. E quantas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas materiais: Senhor, não retira de mim o meu carro, a minha casa. Ai, Senhor, se eu morrer e deixar minha esposa, meus filhos sem um amparo. Ai, sim, o que acontece? Mas, irmão, quantas vezes nós estamos nem aí? Sabe para quê? Por causa do Espírito, da presença do Espírito de Deus na nossa vida, que é mais do que tudo. Quantas vezes não clamamos mais: Deus, manda o Espírito, manda Deus, manda o Senhor para dentro da minha alma, me enche. Aleluia. Deus, eu preciso mais. Torna, Deus, a da alegria da salvação. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Senhor, o que eu tenho sentido ainda é pouco. Eu quero mais. Aleluia. Aí ele diz: sustém-me com espírito voluntário. Não é somente receber, irmão Beto, é ser sustentado ainda, é ser mantido com a chama ardendo continuamente sobre o altar. Irmão, nós precisamos disso. Não adianta só recebermos o perdão, chorarmos, derramar 1000 lágrimas na presença de Deus. Deus, eu me arrependo, amanhã sou diferente, e no outro dia estamos igual. Não muda nada na nossa vida. Irmãos, somos hipócritas se fizermos assim. Mas tem uma coisa: ainda que fraquinho, na situação difícil que Davi se encontrava, ele falou: Senhor, o Senhor me dá a alegria do teu Espírito, e depois o Senhor me sustenta, tá, Deus, para eu não pecar mais. Eita Deus. Aí ele diz: então ensinarei aos transgressores, os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Aleluia. Depois de limpinho, irmão, aí a gente pode falar da verdade. Aleluia. E ele começa: abre, Senhor, no verso 15 ou no 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus,
Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ai, irmão, crente perdoado, alma leve, é louvor subindo. Aleluia, é perdoado. Oh, irmão, ele tem ousadia para falar, ele tem ousadia para viver. Ele é de Deus, ele não tem medo da morte, ele não tem medo de nada, não, irmão. Opa, se for é hoje, maravilha. Mas Jesus, não volta não, hein? Espere eu me consertar. Ai, Jesus, estamos precisando de misericórdia. A pergunta que muitas vezes a gente ouvindo: e se Jesus voltasse hoje? Se eu dissesse aqui hoje: fulano, você tem meia hora de vida, o que a gente ia fazer? Pastor Natanael, eu confesso que se eu tivesse mais meia hora, de repente eu só tenho mais 15, né? Não sei, Deus é quem sabe, nossa vida está na mão dele. Eu ia falar: Deus, me perdoa, eu quero ir para o céu. Quem garante que você tem mais 5 minutos? Agora aí no seu coração, você sabe, o Espírito de Deus avisa você onde está falhando, onde está precisando voltar, resolver. Olha, onde está precisando um conserto, onde está precisando um pedido de perdão, onde está precisando, quem sabe, você perdoar, onde está precisando você tirar algumas coisas. Deus sabe, Deus fala. Você tem 5 minutos para isso. Se eu fosse você, eu começava já, que 5 minutos é meu, o de Deus de repente é 2. Jesus, quebrantamento. O sacrifício para Deus sem espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Senhor, tem misericórdia. Ele está dizendo com essa palavra: eu sou miserável, eu sei os meus pecados, me purifica, eu estou precisando de limpeza. Irmão, eu estou pregando isso, sabe por quê? Eu não ia pregar desse jeito não, mas o Senhor nos trouxe à mente, o Senhor falou comigo ali dizendo: olha, tem muita gente tomando santa ceia indevidamente. E eu fui lá para a palavra, em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, e li: por causa disto, há muitos fracos, doentes e que dormem. Fracos, já não consegue mais caminhar, tem que sempre alguém estar dando empurrão, tem que estar sempre alguém visitando, senão o sujeito para. Está fraco, pastor. Há muitos que doentes. Fraco é um estágio. Doente já está passando doença até para os outros, já está contaminando os outros. Olha que problema. E outros que dormem. Ou seja, ele talvez não esteja tão ruim, mas não está fervoroso e despertado. E a Bíblia diz lá em Efésios: desperta tu que dorme e levanta dentre os mortos. Irmão, essa palavra é para a igreja, porque ela ainda pode estar até doente, pode estar fraca e pode estar dormindo, porque daqui a pouco não vai mais nem ouvir a palavra de Deus, porque já está morto. Não espere a morte espiritual chegar na tua vida. Se você está fraquinho, a Bíblia diz: torna a levantar os joelhinhos meio desconjuntado, faz vereda direita, e você vai ver, Deus vai fazer coisa grande na sua vida ainda. Porque da vida ruim que Davi passou, pela experiência péssima que ele passou, ele produziu um salmo que é uma lindeza. Só estamos pregando esse salmo esta noite porque Davi passou por um momento como esse, e pela graça de Deus na vida dele, na sua sensibilidade, ele escreveu. Olha só,
Irmão, não é porque foi caído, porque está fraquinho, doente, quase morto, que o nosso Deus não tem poder para levantar. Ele levanta e torna a usar com mais ousadia do que você tinha antes. Esse é o projeto de Deus. Meus queridos, quando Deus traz uma revelação dessa, triste, a gente entrega porque tem que entregar. Há uma premissa de que se Deus fala, e se a gente não dar o aviso ao povo de Deus, há em nós uma falta de amor, não é, pastor? O que mais? Há uma falta de compromisso com Deus, e nós podemos não estar livrando o povo de se perder. É gostoso, irmãos. Esses dias atrás, né, pastor, na quinta-feira teve carro, né? O senhor revelou que tinha um carro, e tinha mesmo. Já 2 semanas depois nós vimos um testemunho do irmão aqui. Mas quando o Senhor revela também, irmão, que tem algum pecadinho aí escondidinho e você se enganando, olha, irmão, por favor, coloca a sua vida em ordem. O Senhor só fala, o Senhor só bate, irmão, dá um corinho na gente, porque Ele quer que a gente endireite. Volta ao Salmo 51. Coração quebrantado e contrito. Aí ele diz: abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Olha que Davi, pastor, saiu de uma situação que ele pede misericórdia, me purifica, que eu estou miserável, eu estou doente, estou. Aí ele começa a sentir o perdão. O que ele faz? Eu vou anunciar, eu vou pregar. E agora o que ele está fazendo? Ou antes ainda, Senhor, eu vou cantar, eu vou te louvar na congregação. E que mais? Agora ele já está orando. Olha a situação. Abençoa Sião, Senhor. Os irmãos perceberam por este salmo que Deus mostra a sua misericórdia, o seu amor, pegando o homem, levantando, a ponto do homem estar em pé no final do salmo, fazendo oração. Aí ele diz no 19: então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então se oferecerão um novilho sobre o altar. Ou seja, agora, Senhor, tudo que eu fizer vai ser uma bênção, o Senhor vai se agradar. Eu estou limpinho. Amém? Vamos nos consertar? Você sabe onde você precisa um conserto de Deus. Não precisa eu dizer, até porque não sei. E se Deus me revelasse, você muito mais do que eu sabe. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Sabe aquela palavra que quando eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, certo, André? É primeiro para eu e eu, meu irmão, não é? Eu consertar com ele. Se não dá, eu levo uma testemunha. Vamos lá, Beto, eu preciso consertar com o André lá. Se não deu, o que a Bíblia diz? Leva o caso diante da igreja. Aí depois é com Deus. Deus respeita esse rito também. Deus primeiro fala conosco, lá na nossa consciência, no nosso coração. Fala 1, 2 vezes, usa o pregador, usa o louvor, usa a nossa própria consciência. Deus vai falando conosco. Daqui a pouco aparece um profeta para dizer: olha, conserta. É Deus e mais uma testemunha. Daqui a pouco já não tem mais profeta, já fica um punhado de gente sabendo do pecado, do erro. Já começa a espalhar o negócio. Está chegando. A igreja fica sabendo, velho. Daqui a pouco não tem jeito de esconder. O povo vê. Aí é quando a pessoa te evita na rua, não quer olhar para sua cara, não quer te ver, não quer nada. Se falar que tem um profeta na igreja, ele esconde atrás do poste. Deus começa a usar alguém, misericórdia, Jesus, não revela. Mas Deus, daqui a pouco, deixa claro: ainda há oportunidade. Amém? E quer que eu diga uma coisa? Quando a gente pede perdão, a gente se livra de um grande peso, de uma grande carga, de um grande mal. Há uma ilustração que eu ouvia, eu sempre gostei de ouvir pregações, e eu ouvia
no púlpito aqui da igreja mesmo, contado antigamente. E dizia que um menino, um dia estava brincando lá e matou o pato da mamãe, o pato que a mãe mais gostava. Já viu, pastor? Aí a irmãzinha dele falou assim: me dá o seu lanche hoje, senão eu conto para a mãe. Começou a chantageá-lo. E o que aconteceu? Todo dia ele perdia o lanche, só prejuízo. Lá um dia a irmã: agora eu quero o seu lápis também, eu quero isso, eu quero aquilo. E para encobrir o negócio, mentia para a mãe: não fui eu, mãe, não fui eu. Um pecado gerando outro. Não. Até que um dia ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou lá e vou falar para minha mãe. Ele foi lá e: mãe, a senhora lembra do pato? Lembro, meu filho, fui eu que matei, mãe. Eu estava brincando lá, joguei uma pedra, bateu na cabeça do pato, o pato morreu. Alô, meu filho, você está perdoado. Mãe, me perdoa, mãe, está perdoado, meu filho. E agora? Que jeito que a irmã dele ia chantageá-lo? Hein? O diabo faz isso. Enquanto você não confessa, enquanto você não se chega a Deus, ele vai te enrolando, aumentando. Você tem que mentir, você tem que tampar, você tem que, daqui a pouco não consegue mais ficar livre, e o negócio vai piorando. Confessei-te os meus pecados e nada encobri. Salmo 32. Vou lê-lo para terminar. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí vem: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Vamos fazer um concerto coletivo hoje com o Senhor. Os irmãos se coloquem em pés. O Marcos está me fazendo lembrar aqui, né? O Marcos está me citando a palavra do Senhor que diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Já pensou o tamanho do esquecimento de Deus, que não lembra mais do nosso pecado? Irmão, é limpinho, branco, igual a neve. É você e Deus aí. Se você sente necessidade de confessar o seu pecado a alguém, necessidade de um conserto, procure esse alguém. Pelo menos toma o propósito diante de Deus hoje, antes que venha a doença, o sono, a fraqueza e por fim a morte. Amém? Vamos nos consertar nós. Você faz a sua oração em silêncio, ninguém precisa ouvir, é só Deus. Você não vai dizer nada para ninguém ouvir nada. Ai, Jesus, perdoa. Nem fale nada, porque senão de repente alguém ouve, ainda dá problema. É você e Deus. Amém? Senhor, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. O seu povo agora, Senhor, confessa diante de ti. Tu conheces o coração de cada um. Tu conheces, Senhor, as nossas debilidades, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Tu sabes, Senhor, que enquanto estivermos nesse tabernáculo, nessa fraqueza da carne, Senhor, somos sujeitos às tentações, às fraquezas. E Pai, não queremos colocar a culpa no diabo, a culpa em quem quer que seja. O que nós queremos, Senhor, é confessar que precisamos do Teu perdão. Deus, esta semana seja uma semana de conserto na nossa vida, Senhor. Aquilo que estamos devendo, Jesus, nos ajude a que façamos para que a nossa dívida contigo, Senhor, ou com alguém, algum nosso irmão, seja, Senhor, resolvida. Meu Deus, nos dá a oportunidade de conserto, porque muitas vezes, Senhor, até queremos, mas não temos como. Dá-nos oportunidade, Senhor. Jesus, quebra no nosso coração o orgulho, a soberba, que nos faz distanciar de Ti, Senhor.
E muitas vezes não nos humilhamos, nos sentimos miseráveis por causa do pecado. Derruba por terra, Senhor, toda a altivez, toda a soberba humana. E aqueles, Senhor, que têm se apropriado do Teu corpo, se apropriado, Senhor Jesus, do Teu sangue indignamente. Pai, o Senhor é misericordioso, perdoa, Pai. Deus, eu oro por mim. Se tenho, Deus, ó Pai, Tu sabes, falhado, Senhor, nessa questão de tocar o Teu corpo, Senhor, sem uma verdadeira reverência, eu Te peço, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia para com o Teu povo. Nós Te pedimos, Deus, faça, Senhor, novamente a oração de Neemias. Deus perdoador, Deus de clemência, Deus tardio em irar-se, Deus que perdoa as nossas transgressões, Deus que afasta as nossas transgressões para longe de nós, como o céu da terra, como o oriente do ocidente. Senhor, perdoa o Teu povo, perdoa-nos, meu Deus, e o Teu nome será engrandecido, porque testemunharemos, meu Deus, das vitórias, das grandezas que o Senhor tem a operar em nós. E nesta noite, nesse concerto coletivo com o Teu povo, faz contigo. Meu Deus, eu peço, venha selar com o Teu Espírito, dar garantias, Senhor, que já me deste, já nos deste, lá na cruz do Calvário, de que teremos força, Senhor, para nunca mais pecar, Senhor, e nunca mais, Senhor, cairmos nas tentações que temos caído. Senhor, dá-nos força para não voltarmos atrás, irmos adiante, em nome de Jesus. Por Jesus, Teu Filho amado, e no sacrifício da cruz do Calvário, feito para perdão dos nossos pecados, é nessa ousadia, Senhor, que chegamos e oramos a Ti. Amém. Amém. Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a Tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra Ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a Tua alegria, renova em mim o Teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a Ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra Ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a Tua alegria,
verdade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor, que deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor.